meus queridos irmãos, hoje estamos aqui para meditarmos juntos o Evangelho do dia. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje é retirado do Evangelista São Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartir 7 pães e 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a liturgia de hoje nos mostra uma centralidade não no pão físico, mas sim no caminho espiritual na qual nosso Senhor quer mostrar para os seus discípulos. Ele ainda alerta os seus discípulos dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento da hipocrisia, da arrogância, às vezes também o fermento do orgulho e do ódio interior, na qual tinham inveja dos ensinamentos do Cristo, porque viviam numa lei enraizada, sem ser flexíveis, mas ao mesmo tempo com hipocrisia por dentro, não vivendo de maneira total a lei. Vivia a lei apenas por aparência, apenas para mostrar que eles eram seguidores e tementes a Deus. E nosso Senhor não queria isso, apenas mostrar aos seus discípulos que era apenas viver uma lei por rigor, viver uma lei apenas por segui-la e fazer dela uma centralidade de vida. Não. O viver da lei que Cristo quer mostrar para os seus apóstolos, para os seus discípulos, é viver a lei do amor. A lei do amor na qual nós não preocuparemos mais com as questões materiais, mas sim com o nosso bem espiritual, fazendo uma justa medida, tanto no material quanto no espiritual, equilibrando-se sempre. Sendo assim, Jesus percebe que os seus discípulos ainda estão muito aéreos, muito preocupados com as questões materiais. No entanto, até falam: será que ele está falando isso conosco por causa que esquecemos pão? Eles não percebem que o Senhor quer ensiná-los, instruí-los, formá-los numa escola. Então o Senhor começa a dar dicas para eles de maneira muito clara, mostrando cada sinal que ele já tinha feito. O partir do pão para uma parte de uma multidão e para outra multidão. O que sobrou, a multiplicação que foi feita. O Senhor queria dizer: não importa se vocês trouxeram apenas um pão, nós podemos multiplicá-lo, nós podemos fazê-lo ele render ainda mais. Preocupai-vos com os vossos corações, preocupai-vos com a vossa vida espiritual, preocupai-vos em ouvir e aprender comigo. É esse o convite, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos faz. A Quaresma bate à nossa porta. E nós devemos perguntar: o que nós queremos neste tempo quaresmal? Moldar o nosso coração ou apenas preocuparmos com questões materiais? Olharmos para a nossa vida
e termos uma perspectiva de mudança, ou olharmos apenas para o futuro e falarmos assim: não, eu vou mudar na quaresma, depois da quaresma eu volto a ser quem era. Jamais podemos fazer isso. Devemos ter uma justa medida, um ponto de partida, colocar o nosso coração, que é endurecido, nas mãos do Senhor, para que Ele tenha um coração formado ao molde do Mestre. Pegai o nosso coração, dai na mão do Senhor e fazei que ele seja um só coração, não preocupado com a questão física, com a questão material, mas preocupado em formá-lo na questão espiritual e também na questão comunitária do Mestre. Ouvir os seus ensinamentos através das Sagradas Escrituras, colocá-los em prática e exercer o nosso exercício de caridade pessoal e comunitária com os irmãos que estão à nossa volta. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, convido a vocês, já caminhando para esse tempo quaresmal, em fazermos os nossos exercícios espirituais de penitência, jejum e oração, para que possamos ouvir e compreender o que o Senhor quer nos falar nesse tempo, para nos moldar o nosso coração, para que no final desse período quaresmal nós já saiamos pessoas novas, pessoas renovadas e pessoas que vão dar um testemunho de conversão viva no Espírito do Cristo ressuscitado. Assim seja. Amém. Oremos, ó Deus, que nos fizestes provar das alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.